Conversei com o Saitama sobre espiritualidade e ele pareceu não se interessar muito. Eu vou falar sobre frequência vibracional entre alguns personagens que se envolvem com a figura da divindade, mas primeiro me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação nesse mundo e sermos merecedores de reencarnarmos em lugares mais felizes porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. O que eu vou falar aqui ainda não apareceu no anime, só no mangá, então eu vou dar pequenos spoilers, tá bom? As leis da física se ramificam das leis de Deus, e ação e reação é uma delas. O Tesla, ele dizia mais ou menos assim: se você quiser começar a compreender o universo, pense em termos de energia e frequência. Bom, aquela entidade sem rosto que fica na Lua que anda aparecendo para os personagens, você encontra um padrão de acontecimentos com a aparição dela, que é a mesma coisa que eu falo em quase todos os vídeos, que é a sintonia. Semelhante atrai semelhante. Repara, se por acaso aquela entidade aparece para oferecer os poderes dela para quem vibra numa frequência mais elevada. Não tem como, ela aparece para quem está com os mesmos interesses dela. É tiro e queda. A entidade apareceu para o mendigo quando ele estava vibrando numa frequência bem baixa. Da mesma forma, ela apareceu para o Garou quando ele também estava com a frequência baixa. Por a lei da física, sintonizou, atraiu. As consciências extrafísicas, elas não criam nada em nós. Eles apenas dão cor e vida ao que já existe. Se você não fuma, como que um espírito vai conseguir aumentar a vontade de fumar dentro de você, se isso não existe? Por outro lado, se um espírito ficar instigando você a ser arrogante e prepotente com as pessoas, é porque isso existe e ele está apenas dando cor e vida ao que já mora dentro de você. Uma analogia muito boa que dá para pegar, quando a entidade está frente a frente com o Garou, ela oferece a mão para ele e o Garou dá um tapa na mão dele, um tapa de deboche, para mostrar que ele não tinha interesse. Mas aquilo já foi, o tapa já foi o suficiente para a transferência dos poderes de um para o outro. É pura questão de afinidade energética. Nem seria necessário o toque físico propriamente dito. Simplesmente por eles vibrarem na mesma frequência, quando a entidade se aproximou bem perto do Garou, já acontece um acoplamento áurico. Resumidamente, é como se fosse a energia que fica pairando em volta das pessoas, elas entrassem em uma fusão quando uma se aproxima da outra. Isso acontece geralmente quando nós estamos conversando com outra pessoa e nós falamos a mesma coisa juntos. E por quê? Por causa desse acoplamento energético, nós entramos na mesma sintonia de pensamento. Um outro exemplo é quando um espírito que desencarnou alcoólatra, ele vai procurar quem está na mesma frequência vibratória dele, ou seja, ele vai atrás de quem está no alcoolismo. Por isso que muitos irmãos que estão nos bares, nem são eles que estão bebendo, é o espírito que está ali instigando ele a beber mais e mais, sugando aquela energia. E por quê? Porque o álcool abaixa a sua frequência vibracional. Uma verdade que é mostrada no mangá e ocorre na nossa realidade, que na verdade é uma só, os filmes, séries e animes mostram a realidade espiritual e universal, é que quando o Silver Fang diz para o Garou que havia uma energia maligna controlando ele, e o Garou disse que não tem nada me controlando, quem está no comando sou eu. Aquilo é o mais comum. Primeiro, a energia que se sente das pessoas não mente, energia não mente. Você pode enganar uma pessoa com um sorriso, você pode enganar uma pessoa com um abraço, mas a energia não mente. Segundo, dependendo do grau de simbiose que a consciência extrafísica estabelece com o encarnado, isso se torna o que no começo pode ser uma simples obsessão, depois passa para algo mais complexo,
como uma possessão, e no pior estágio, uma subjugação, onde o espírito toma o comando do corpo físico. É aquele caso dos criminosos que dizem que não sabiam que estavam fazendo após serem presos, depois de serem presos, mas há os casos mais leves, por exemplo, de um dirigente de algum centro espiritual que vibra nas más paixões como orgulho, egoísmo, ego, etc. Isso abre portas para os espíritos das trevas, e ele acha que é um mentor de luz que o acompanha. Por isso que eu disse que a energia não mente. Assim como o Silver Fang, é possível saber quando uma pessoa tem esse tipo de companhia. Uma dica é como que está em um dos livros do Robson Pinheiro que pessoas egocêntricas são vampiros energéticos. Ficar perto de uma pessoa assim, egocêntrica, esgota toda a sua energia. O ego tem esse caráter de puxar, justamente pela baixa frequência que ele é. Na minha opinião, o Garou está entre a obsessão e a possessão. Por isso que ele acredita estar 100% no controle do corpo. Óbvio que após o desencarne do Garou, por conta das coisas que ele fez, com mais karmas do que dharmas, com mais deméritos do que méritos, ou com mais karmas do que dharmas, aquela entidade vem cobrar o favor prestado. O espírito do Garou vai ter que servir aquela consciência extrafísica por um tempo, igual quando uma pessoa faz magia negra a outra. Claro que magia negra é pensamento e emoção. Pensou, sentiu, emanou, vai voltar para você. Isso é a magia negra, não precisa de nenhum alguidar na esquina com farofa. E quando uma pessoa vai no centro, que não é de amor, fazer magia negra, com uma foto, com uma peça de roupa que seja, um espírito que está na mesma vibração baixa vai até o endereço atazanar aquela pessoa. Depois do desencarne, esse espírito volta para cobrar o favor. É a mesma coisa. Um personagem que eu chutaria fácil a ter a frequência do ego que eu acabei de falar é a Tatsumaki. Essa frequência do ego que suga a sua energia. A Tatsumaki ela pode ser bonita e forte, mas qual é a frequência que ela vibra? Ela é humilde? Ela é caridosa? Caridade no sentido de doar o amor? Ela é amorosa? Tirando as questões do roteiro, analisando o ponto de vista espiritual, é uma porta de entrada para uma consciência extrafísica menos evoluída moralmente se aproveitarem dela para o mal, simplesmente pela frequência que ela vibra. Do ponto de vista material, para quem não tem conhecimento ou não se interessa por evoluir, se moralizar e se instruir, seria quase que o Orochi, aquele rei dos monstros, conseguir se apoderar da Tatsumaki por causa da frequência que ela vibra. No mundo real, aconteceria exatamente isso. Ela pode ser um herói de classe S que salva as pessoas, tudo bem, mas como é que ela é por dentro? Entendeu? Uma pessoa pode fazer doação, ir na igreja, fazer caridade material, mas se as piores chagas dentro do coração, que é o orgulho e o egoísmo, não adianta nada. Não adianta nada você ser um herói rank S e por dentro você vibrar na mesma frequência dos monstros. Beleza? Me acompanhem na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e fiquem com Deus.